Olá, bom dia. Eu hoje venho trazer um pequeno resumo, uma pequena partilha do que foi a segunda sessão em contacto com a ferida do abandono em todas as mulheres que participaram neste encontro. E foi um encontro, um verdadeiro encontro. O encontro connosco, o encontro com aquelas partes que nos habitam, que normalmente nós nem temos muita consciência delas, porque elas estão tão embaralhadas dentro de nós, e o facto de nós nestes encontros separarmos ou fragmentarmos as feridas em nomes, ou dando-lhe nomes que poderemos dar outro nome qualquer, apenas serve para podermos deslaçar o que está dentro de nós e poder compreender-nos e criar uma maior inteireza e trazer consciência àquilo que nos impede de florescer e trazer os nossos dons ao mundo. E a segunda ferida, como já referi, o abandono. E o abandono pode ser apresentado de várias formas, há vários autores, mas que falam sobre isso, mas a intenção principal destes encontros não é fazer uma descrição do que elas são ou dos sintomas que elas trazem de uma forma geral, mas sim levar a cada uma a forma, a expressão desse abandono em si. E isso é único. Apesar de haver padrões que se repetem, é único e cada uma de nós apresenta esses sintomas ou esses comportamentos, esses bloqueios, esses traumas de formas únicas também e singulares, porque cada uma de nós é única e traz em si essa beleza e esse mistério que não é por acaso, que faz todo sentido, na total criatividade que a mãe nos proporciona quando nascemos. E nesse potencial que o pai também nos abraça e nos permite levar ao mundo. Então, a primeira criança que nos bateu à porta foi uma criança que nasceu com muita luz. Muita luz. Uma criança muito sensível. Uma criança que tinha uma sensibilidade de tal ordem, com tanta grandiosidade, que se apercebia de uma forma, para alguns poderiam dizer exagerada, mas não única, que a visão de si, da vida e do mundo apenas era sentida. E quanto isso é poderoso! E como ela sentia com tanta intensidade, e porque foi pelas circunstâncias da vida e, entre aspas, obrigada a ter menos, a ofuscar a sua luz para não ofuscar a luz dos outros, por as pessoas sentirem que ela trazia muita luz, só por esse facto, em criança, era uma ameaça. E como se sentiam ameaçados, tentaram ofuscar a sua luz. Tudo isto fez parte da sua vida. E as histórias que nós vivemos ajudam-nos, quando olhadas de uma outra forma, noutra perspectiva,
e através do amor e da nutrição e da intimidade conosco, num lugar seguro, protegido, traz-nos a bênção que está escondida por trás dessa ferida. É como se ela nos revelasse a razão por ela estar ali. Então, esta criança, de uma beleza imensa, chegou à adulta e trazia em si o medo de não ser capaz, o medo de ser irrelevante, o medo de não ser nada. E que por isso a sua existência seria, ou não existência, seria igual para o mundo e para a humanidade. O que a criança nos mostrou, que foi por detrás de tudo isso, luzia uma grande e forte mulher que era capaz de compreender que as feridas não nos definem, elas servem-nos para evoluir, para aprender. E nós somos aprendizes na vida, pelo menos eu assim me sinto. E mesmo que todas as outras pessoas lhe tivessem incutido, que tivessem feito acreditar que ela, ou a existência dela, não traria nada de especial, esqueceram-se de lhe dizer que a luz dela não ofuscava ninguém, expandia aos outros. E, obviamente, um dos resultados de todos estes medos, ou de todas estas crenças e de todas estas vivências, estas histórias que ela continha em si, traduziram-lhe um grande medo na exposição, de se expor, de ser rejeitada, de ser criticada, tal qual tinha sido no passado. E não foi propriamente um encontro fácil, não é? Não foi um encontro alegre, mas foi um encontro puro, com muita pureza, em que ela começa agora a integrar que se abandonava todos os dias e todos os segundos da sua vida enquanto ela não se mostrasse ao mundo. Não falasse, não se expressasse, não cantasse, algo que ela sempre adorou desde criança. É uma honra, é um privilégio para mim facilitar estes encontros. Com reverência, eu facilito estes encontros. Bateu-nos à porta outra criança que estava dividida, muito dividida, entre aquilo que
eram os sonhos e as necessidades dos seus pais e as suas próprias necessidades e os seus próprios sonhos. E ela trazia em si o passado, como viveram os meus pais, como os sonhos dos meus pais e o falhar dos seus sonhos dos seus pais a condicionava na realização dos seus próprios sonhos e ela continuava a tentar concluir os sonhos dos seus pais. Quando a sua criança pedia urgentemente para que ela realizasse os seus próprios sonhos, a angústia de querer fazer e não conseguir, a angústia de se querer mexer e a dor que esse mexer lhe trazia, a ausência do pai lhe trouxe, de todas as vezes que esta mulher teria e tem que se ausentar, a dor que carregava pelo ter que o fazer, porque sentiu na pele a ausência e a dor que ela nem consciência tinha das ausências de seu pai. E quando nós encontramos um lugar e um ponto dentro de nós em que conseguimos nos desprender integrando que não temos necessidade de concluir sonho ou os sonhos dos nossos pais, dos nossos avós, os sonhos que não foram concluídos, as dores que não foram sentidas e que não nos cabe a nós fazer isso, cabe-nos a nós em honra às suas vidas e pegando na força da vida que os nossos pais nos trouxeram, realizar os nossos próprios sonhos e sairmos daquele lugar em que não sabemos quem somos, porque somos o reflexo dos sonhos não cumpridos e das angústias vividas e não verbalizadas, mas sentidas pela criança. Isso faz-nos perder de nós. E esse encontro com a criança lembrou o quanto é importante voltar a ela para lembrar quais os seus sonhos, quais os seus maiores desejos e que através da consciência, com consciência, façamos as nossas escolhas por amor a nós, honrando aqueles que vieram antes de nós, mas como um legado, acrescentar algo ao mundo novo, não repetindo o que se passou, já não é necessário, já foi feito, e honrar o que já foi feito e compreender que não precisamos de o fazer porque alguém já o fez por nós, traz-nos reverência, traz-nos humildade e traz-nos principalmente um mundo novo. O que eu trago ao mundo de novo, o que eu posso acrescentar, leva-nos do presente para o futuro. E quão belo isto é! Voltou-nos a bater à porta uma outra criança que estava tão embrulhada, que toda a vida tinha sido tão abandonada, como mulher, como criança, menina,
que apenas conseguia ver em si a ação e que o vazio habitava nela, porque todas as suas referências de mulher lhe foram transmitidas ou dadas através daquilo que nós poderemos chamar do lado negativo ou da ânima negativa ou do aspecto sombra da mulher e no aspecto sombra do homem, do ânimo negativo. Então, a referência que a criança tinha era que, por submissão da mãe e por incapacidade de ter ido mais longe, ela não sabia muito bem quem era. Estava-se a descobrir. E um dos grandes medos era de falhar. E falhar para ela significava a perda de vida. Quando ela compreendeu que esse medo de falhar estava ligado a histórias que foram vividas e que alguém falhou, ou pensou, ou sentiu ter falhado, e que isso provocou a perda de uma vida, ela trazia essas informações em si. E por isso, para ela, o medo de falhar era gigante, porque estávamos a falar entre vida e morte. E isto é de uma solenidade e de uma grandiosidade de tal ordem que não podemos sequer imaginar quantas crianças, assim como a dela, o medo de falhar pode representar a morte. Não por si, mas pelas informações que traz no seu próprio corpo, pelas histórias não contadas e não conhecidas, pelos segredos que foram viajando através do tempo e que chegaram até ela sem saber muito bem porquê, mas o que é facto é que o medo de falhar a tornava em alguém com uma exigência imensa de si mesma e de uma tentativa desumana de nunca falhar. Ora, isso é impossível. O erro pode ser traduzido por culpa, com medo, como pode ser traduzido por aprendizagem e melhorarmos, e modificarmos, evoluirmos e acrescentarmos a nós mesmas experiências e que possamos levar todas essas experiências e crescer com elas. Senti que o renascimento estava próximo e está muito próximo, pois a consciência de que pode falhar, pode errar, é humano. É assim que nós crescemos, é assim que nós aprendemos as nossas grandes lições. Nós estamos em constante mudança, nós estamos em constante aprendizagem. Então, trazer a esta mulher o seu lado receptivo, o seu lado feminino, o seu lado amoroso, que tão escondido e teve que ser escondido em nome de metas, de objetivos,
de um perfeccionismo que é perverso, na tentativa de alcançar a perfeição, quando a perfeição já é pelo simples facto de nós sermos humanos, e isso é a perfeição de sermos imperfeitos em crescimento constante. Também gostaria de partilhar convosco uma história de outra criança que desde muito nova lhe foi dito que o pai tinha escrito uma carta à mãe, ausentando-se e não voltando durante muito tempo, que para não pagar os alimentos e participar e contribuir para a vida daquelas crianças que as tinha renegado. E aquilo que nós vimos é que tudo não passou de mentiras que foram contadas a uma mulher, sua mãe, que não sabia ler, em que lhe apresentaram um papel em que dizia isso. E ela acreditou. E o quanto essa carta, ou essas palavras ditadas a uma mulher que não sabia ler, perturbaram a vida durante anos e anos e anos e anos dessa mulher. O meu pai não me assume. O meu pai rejeitou-me, o meu pai abandonou-me. Quem sou eu se não tenho pai? E esta é uma grande mentira. Era a mentira à carta, que não foi assim, e era mentira não ter pai, pois sem pai ela não estaria aqui. Mas cortou-lhe as raízes. E o encontro com a verdade, o encontro com esse desmantelar dessas histórias perversas que foram contadas por motivos vários, diria eu com algumas intenções menos bonitas ou menos autênticas, provocaram grandes transtornos na sua vida e grande dor. E o encontro com a verdade é e foi, nesta história, verdadeiramente alquímico. Foi mágico. Por isso, estes encontros não são apenas, e com profunda gratidão e reverência ao mestre Bert Hellinger, transcendem as constelações familiares ou sistémicas. E o meu trabalho, ou o meu serviço como facilitadora, e honrando também a sua vida, vai mais além. E é assim que eu, em cada sessão, estou ao serviço de todas as crianças e de todas as mulheres que estiveram presentes. E também é assim que eu me apresento, não como alguém que segue um mestre,
mas como alguém que, honrando a vida do Mestre, vou mais além. Porque quem lá está sou eu. E é a minha totalidade do meu ser que está comigo, com todos os seres que nos acompanham, com todos os seres que estão comprometidos com a vida, visíveis e invisíveis, com a minha própria energia, com quem eu sou, com as minhas próprias experiências. E então agradeço a todas as mulheres novamente que confiaram e que se puseram e se permitiram ir mais longe em si, não para que se tornem perfeitas, mas para que se tornem inteiras e para que a luz e os seus dons sejam doados a si, sejam reconhecidos, sejam vistos, sejam olhados e doados ao mundo, acrescentando, dando cada uma aquilo que melhor tem de si. Também olhando para os lados e nutrindo e acolhendo aquelas partes nossas que não são tão fáceis e agradáveis e muitas vezes carregadas de dor, mas que escondem um diamante lindíssimo, que é o que cada uma de nós é. A sua centelha que vem coroar o mundo de magia, de beleza, de amor, de vida na sua plenitude. Bem-ajam.